Então vamos falar sobre alinhamento sagital e principalmente cirurgia minimamente invasiva, né? Quando eu comecei a fazer cirurgia minimamente invasiva, 20 anos atrás, o alinhamento sagital era quase que só conhecido pelos franceses. Atualmente é uma febre boa, importante, e que a gente tem que aplicar os conceitos de cirurgia minimamente invasiva. Aliás, eu não gosto muito do termo minimamente invasiva, eu prefiro menos invasiva. Por quê? Porque a gente tem que buscar a superioridade da técnica menos invasiva, que são todas essas numeradas aí, menos sangramento, menos dor pós-operatória, eventualmente ou principalmente buscando reduzir tempo cirúrgico, menor dano da musculatura, todos esses benefícios que a gente sabe, mas principalmente manter como objetivo o mesmo objetivo de toda a técnica tradicional. Sem isso não existe cirurgia minimamente invasiva. Cirurgia é cirurgia, ponto final. Uma das áreas mais importantes da cirurgia menos invasiva é a aplicação dela nas grandes cirurgias, como escoliose degenerativa, e por causa disso as classificações mais recentes até se baseiam em casos menos graves, casos mais graves. Baseado no quê? No alinhamento sagital. Então, os casos que não têm alinhamento são esses casos verdes e metade dos casos amarelos, que são os casos com compensação, e os casos que têm desalinhamento sagital, que são os casos vermelhos, que têm que ser tratados de forma diferente. A mais importante mensagem dessa aula é que a gente pode ser classificado como um cirurgião que entende alinhamento sagital e, portanto, independente de ser um cirurgião minimamente invasivo, sou fantástico, eu faço endoscopia, mas principalmente tem que aprender que você não pode ser conhecido como um cirurgião que desconhece o alinhamento sagital e que, portanto, causa desalinhamento nos seus pacientes, né? Então, a gente precisa respeitar o alinhamento quando vai fazer uma cirurgia pequena, delimitada a um segmento, por exemplo. E entender os princípios que já foram muito falados aqui, eu vou passar mais rápido. Mas mais importante é assim, nós vamos fazer uma cirurgia num determinado nível se você não presta atenção no alinhamento e se você não restaura a lordose daquele nível, você causa um estresse 10 vezes maior no nível adjacente e, portanto, você está, sim, causando um dano importante no futuro do seu paciente. Ah, não, meu paciente está ótimo. No dia seguinte da cirurgia, quero ver 2 anos depois. Então, nessa linha, nós vamos falar um pouco das técnicas que causam desalinhamento, e uma delas que eu canso de falar é o que vocês estão vendo aqui, né? O TLIF minimamente invasivo. E o TLIF minimamente invasivo, quando você mantém as facetas intactas, ele é bonito, você tem imagens fantásticas, o paciente não sofre nada durante a cirurgia, mas você perde alinhamento, perde o alinhamento daquele segmento, e isso vai causar problemas futuros. Versus a cirurgia anterior, eu sou um fã, como todos sabem, das cirurgias anteriores da coluna lombar. Então, mais uma vez a mensagem, não é que o TLIF destrói o alinhamento, mas o TLIF precisa ser feito com um cuidado que vocês já ouviram aqui, muito especial para você, pelo menos, restaurar o alinhamento daquele segmento. Quando a gente usa um dispositivo intersomático, esses são os objetivos. A gente tende a buscar uma diminuição de níveis de artrodese. Quando a gente vai avançando, então, na gravidade dos pacientes da escoliose degenerativa, existe necessidade, mais importante ainda, é de recriar a lordose perdida, não é? E daí, então, você tem as técnicas
menos invasivas, técnica híbrida e técnica aberta. Esse é um estudo que foi feito em vários diferentes estudos mostraram isso, que a técnica totalmente, minimamente invasiva até agora, porque a tecnologia vai mudando e melhorando, tem menos complicações, é verdade. Tem um tempo cirúrgico muito parecido à cirurgia aberta e uma perda de sangue bastante significativamente menor do que a cirurgia aberta. Entretanto, o poder de correção da cirurgia aberta ainda é maior do que as técnicas híbridas e menos invasivas. Então, um pouquinho de quanto de correção você consegue, por exemplo, com as técnicas posteriores, em geral não muito, em torno de 5 graus, mas se você retira as facetas, claro, você consegue uma correção posterior até bastante razoável. Outra coisa que já foi falada aqui também é o nível da correção da lordose, não é? A gente vai corrigir com PSO, você faz PSO em L3 e você está corrigindo no meio da coluna lombar. Quando você faz um ALIF, você está corrigindo bem abaixo, e, portanto, essa correção não é só maior, é mais harmônica e é melhor para o paciente. Então, essa é a comparação, PSO em L3. Vocês veem no slide aqui que a coluna tem uma correção não harmônica, além de ter os problemas relacionados todos com as osteotomias, né? A gente tem usado cada vez mais o ultrassom para remoção das fusões posteriores. Isso é uma técnica de revisão bastante interessante para acrescentar a correção anterior. E aqui, então, o ACR, que é a correção anterior, realinhamento anterior da coluna lombar, que pode ser feito lateral ou por ALIF, usando cages hiperlordóticos. E, mais uma vez, não é o cage que te dá o ângulo de correção, mas é a sua correção anterior complementada com a posterior. Posterior é importante também. E as indicações, aqui alguns casos, vocês veem que quando você faz um ACR, a correção é bastante semelhante a uma correção com o PSO, em termos de 30 graus por nível. Você coloca cages hiperlordóticos e ali retira a faceta ou, pelo menos, desestabiliza a faceta. Então, aqui a técnica, a gente usa afastadores. Vocês sabem que para remover o ligamento longitudinal anterior, ele está bem próximo aos grandes vasos, principalmente a veia cava, mas você protege o espaço entre o ligamento e a veia cava, e daí você, com segurança, abre esse ligamento, instabiliza completamente o segmento e você consegue, então, colocar cages, implantes de 20, 30 graus por nível, e com isso você consegue uma correção da lordose fantástica e menos agressiva do que o PSO. O ALIF se presta a mesma coisa, porque é uma técnica que inicia pela ressecção do ligamento longitudinal anterior, e a gente consegue colocar cases de 20, 30 e mesmo 40 graus num disco 5-1, às vezes totalmente fusionado acima. Você começa com uma osteotomia posterior, faz o ALIF e complementa com o fechamento posterior, e com isso você cria correções bastante interessantes. A gente sempre fala sobre, quando você analisa o disco que você vai operar, olhar o disco acima. Quando você vê um 4-5 que se comporta como um 5-1 aberto, assim, significa que existe um mecanismo de compensação. E a cirurgia bem feita deve mostrar a redução da lordose do disco acima. Então, são exemplos de ALIFs hiperlordóticos, uma cirurgia
relativamente curta, não é? Com uma correção bastante importante da lordose, com ganhos segmentares muito importantes. O planejamento é fundamental nesses casos, todo mundo sabe disso, e é importante entender um pouco da flexibilidade do nível que você vai estar utilizando. A gente usa a combinação do raio-x ortostático com tomografia ou ressonância, que é feita deitada. E com isso você pode analisar quanto flexível é o segmento, o nível que você quer operar. Então, a corpectomia é uma outra técnica que se presta ao alinhamento quando você tem, por exemplo, fraturas com cifotizantes naquele nível. A colocação de um queijo expansivo realinha esse segmento de uma forma bastante localizada para a gravidade do caso. E esse é um exemplo de uma paciente que a gente fez. Colocamos um queijo expansivo e uma correção super interessante da cifose do paciente. Então, os princípios são esses. A gente, em vez de usar a técnica posterior, o PSO, a técnica de subtração pedicular, a gente está substituindo hoje em dia com a técnica anterior, com ressecção de ligamento e estabilização anterior. Muito obrigado.